Fala, nação alviverde, ligado aqui no canal da Rede Coxa, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um vídeo, dessa vez para analisar um pouco mais sobre o Ezequiel Cerutti, o argentino aí que o Coritiba contratou, inclusive o clube já confirmou a negociação e ele deve chegar aí para reforçar o Verdão para a sequência do Campeonato Brasileiro. Então a ideia, como vocês já estão acostumados com os vídeos que eu faço, falar um pouco sobre ele, técnico, tático, enfim, mas acho que antes de começar a entrar nesses planos técnicos e táticos, acho que precisa ficar claro é que ele não vai ser um cara que vai chegar para jogar já esse mês, por exemplo, como é o caso do Sarrafiori. Por quê? Porque existe uma janela de transferências, a janela de transferências internacional, no caso ele é jogador do São Lourenço da Argentina, a janela de transferências internacional só abre no dia 13 de outubro, então ele não pode jogar antes disso. Então, inclusive já tem algumas pessoas aí, alguns jornalistas que dizem que ele vai chegar no dia 28 de setembro só aqui a Curitiba e só a partir daí vai se apresentar, começar a treinar e tudo mais. Então é um cara que, pô, com certeza vocês só vão, a torcida só vai poder vê-lo em campo do dia 13 de outubro em diante. Antes disso, não, porque a janela de transferências estará fechada, ele está impossibilitado de jogar. Então, quem é esse argentino, quem é esse Ezequiel Cerutti que teve reportagem aí que bombou, né? O pessoal ficou meio assustado. Porra, como assim? O Coritiba contratou um cara que não faz gol há mais de 2 anos. E é isso mesmo. Então a ideia de plano de jogo, acredito eu, que o Pelaipe pensou, é que o Coritiba precisa hoje de um jogador pelos lados. Então, Ezequiel Cerutti é um ponta argentino, como eu já falei, ele tem 1,69, então ele não é um cara alto, mas ele é um cara muito veloz, muito ágil e bom driblador. O que isso significa? Ele tem características parecidas com o do Rafinha, e aí eu não estou falando características físicas, sim características de jogo. Então é um cara que vai jogar costuma jogar pela ponta direita e partir para cima desses defensores, desses laterais esquerdos, desses zagueiros, ou quem quer que seja que esteja marcando ele por aquele lado. Ele é um cara que gosta muito do 1 contra 1 e levar essa bola ou para a linha de fundo ou em diagonal para dentro da área para fazer algum passe, para fazer alguma tabela, alguma coisa do gênero. Circulou pelo WhatsApp dados, né, do Cerutti jogando pela sua carreira e tudo mais, dados de carreira, e ali mostravam porque ele tem poucos gols na carreira, e aí muita gente acabou se assustando, tanto quanto a informação de que ele não faz gol em jogos oficiais há mais de 2 anos. Acho que é importante pontuar de que, em boa parte da sua carreira, quando ele jogou como centroavante, ele jogou para quebrar galho. Então ele é um cara versátil quando a gente pensa num jogador ofensivo, então ele pode jogar na ponta direita, pode jogar na ponta esquerda e pode jogar de centroavante. Só que ele é um cara de 1,69 e é um cara que não tem o cacuete para jogar como centroavante. Ele quebra galho. Ele pode jogar como centroavante num jogo, arrebentar, como no outro ele não pode simplesmente não ver a cor da bola. Então é um cara que, na sua carreira, na sua trajetória até aqui, não foi um cara centroavante, e sim foi um cara que jogou massivamente pela ponta direita. Esse é o mapa de calor do Ezequiel Cerutti na carreira inteira dele. Então esse mapa de calor eu tirei do eScout, que é uma plataforma de scout, não só estatístico como de jogo, principalmente. Então tem vídeos, análises e tudo mais, é a maior plataforma de vídeo de scout do mundo, junto com o InStat, que daí é mais focado em estatística. Mas aí acho que isso que é importante a gente conseguir pontuar, mais do que ver números frios e vazios por aí, é a gente conseguir identificar, beleza, ele não tem tanto gol na carreira dele, mas ele majoritariamente foi um cara que jogou pela ponta. Então, ele não vai ser um cara goleador mesmo, não esperem isso do Ezequiel Cerutti. Mas pensando num plano de jogo coletivo, esse cara pode ser muito importante. Por quê? Porque ele supre uma ausência que hoje nós não temos, que é a do Rafinha, e ele vai jogar numa posição que hoje tá carente, que é justamente essa posição que o Rafinha joga. Ah, Vinícius, mas você falou que o Sarrafiori iria jogar por ali. E é aí que a gente entra no porquê que talvez o Pelaipe foi atrás do Ezequiel Cerutti. Eu falei sim que o Sarrafiori jogou muitas vezes como meia direita e ponta direita no Internacional, porque é uma verdade, é a análise que tinha para ser feita e era uma carência que a gente tinha na equipe. Acontece que não só na apresentação do Sarrafiori,
como já há indícios de visões da comissão técnica sobre o atleta, que ele vai jogar como um jogador mais centralizado. Então ele vem para jogar como meia. E aí, jogando como meia, você continua precisando de um jogador de beirada. Isso se o Jorginho for manter a formatação 4-3-3, que é o que ele tem feito até agora. Então a gente não tem mais o Sassá, então você tem ali um Robson jogando centralizado, por exemplo, com o Neilton pela esquerda e o Ezequiel Cerutti pela direita, e o Sarrafiori fazendo uma função de meia, quase basicamente segundo atacante, sendo um cara muito próximo do Robson. Por quê? Porque o Sarrafiori não é um jogador que vai ficar recuando para pegar a bola. Então ele é um cara que tem que estar próximo ao gol para fazer essas infiltrações, essas jogadas não só de velocidade no entre linhas, mas para concluir a gol. Não é um cara proativo para recomposição defensiva. Então, justamente por isso eu imagino que o Pelaip foi atrás de um jogador para jogar na ponta. O Ezequiel Cerutti é um cara, como eu falei, que se assemelha muito em termos de característica de jogo ao Rafinha. Só que é um cara que vem em baixa. Então, assim, e aí a gente volta para a reportagem que o Globo Esporte fez, falando que ele não faz gol em jogos oficiais há mais de 2 anos. Porque é uma verdade, ele fez um gol em 2018 na Arábia, e depois daquilo o único gol que ele fez foi em janeiro de 2019 num torneio de verão. Então a gente é um cara que, por mais que ele jogue na ponta e não seja um cara goleador, não fazer gol há mais de 1 ano para um cara que está jogando num setor ofensivo é preocupante, sim. Não tem como dizer que não é preocupante. Porque se fosse assim, a gente não ia cobrar que o Rafinha fizesse gol. Rafinha, não faça gol. Não, não é assim. O Robson, não faça gol, joga na ponta esquerda. Não é assim. Então, ele é um cara que eu imagino que pelas características que ele tenha, características técnicas, ele é melhor do que todos os pontos do Coritiba hoje. Pelo menos demonstrou isso na carreira, não significa que ele vai chegar e vai arrebentar a boca do balão, não. Mas se a gente olhar para a qualidade técnica do que o Coritiba tem no elenco hoje, ele é melhor do que todo mundo que está ali para jogar nessa posição. O cara pode chegar, como ele está vindo em baixa há bastante tempo, o cara pode chegar e simplesmente não jogar nada. Mas é uma aposta. Eu, inclusive, acredito que essa seja a primeira aposta de fato do Pelaip, mais do que o Sarrafiori, que também não estava numa fase tão boa no Inter, mas o Cerutti é de fato uma aposta do Pelaip. Então ele é um cara que, por mais que ele seja ponta e contribua muito no coletivo, nessa construção de jogada ofensiva, de 2019 pra cá ele precisava ter marcado pelo menos alguns gols, né? É difícil que um cara que esteja sempre próximo ao gol, participando das jogadas ofensivas, não faça gol. Ele precisa fazer gol. Ele não tem a responsabilidade maior da equipe de fazer gol, porque essa é do centroavante, mas ele precisa estar ali próximo, pelo menos fazendo um golzinho ou outro de vez em quando. Então, preocupante esse tipo de jejum dele, e isso reflete muito nessa má fase que ele teve. Então, ele sai da Argentina, vai jogar na Arábia, que é onde ele faz o último gol dele, volta para a Argentina, vai para o Independiente, ele não vai direto para o São Lourenço, ele vai para o Independiente. Lá, ele é utilizado bastante na ponta esquerda, jogando como ponta invertido, inclusive foi quando ele fez o gol no torneio de verão, no jogo amistoso contra o Gimnasia La Plata, em janeiro do ano passado, mas também não rende como deveria, volta para o São Lourenço, e aí ali ele se queima entre aspas, né? Mas ali ele não tem mais espaço, não é mais nem relacionado. O último jogo oficial dele foi em outubro de 2019, o campeonato não tinha parado lá, obviamente, o campeonato continuou, ele não jogou mais, nem relacionado ele era, e em março, quando o campeonato começa o campeonato argentino, para por causa da pandemia, e aí, claro, aí ele fica de fato sem jogar. Então é um cara que está sem jogar desde outubro de 2019, e é justamente por isso que eu considero esse cara a primeira grande aposta do Pelaip. Então é um cara que, se a gente buscar um histórico dele, ele pode ajudar demais o Coritiba por características técnicas que ele pode agregar ao que a equipe precisa hoje, e é o que a gente pode imaginar que o Jorginho pense de construção de ataque ali, tendo um Neilton e um Sarrafiori. Agora, é um cara em baixa, muita baixa, há bastante tempo não joga, jejum há bastante tempo, então é um cara que a gente vai ter que ter um pouco mais de cautela e entender se ele vai conseguir se encaixar, porque ele vem numa baixa sim, é um cara que está numa fase negativa e busca aí no Coritiba essa reabilitação, beleza?
Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, segue a gente lá no Twitter, Facebook, Instagram, enfim, aquele recadinho de sempre. E tamo junto, surgindo mais contratações. O Coritiba tá atrás de um 9, Pelaipe deu essa entrevista aí para os jornais. O Coritiba busca um 9, saindo um 9. Tem mais análise aí para vocês aqui no canal, beleza? Tamo junto.